Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Temas Maria. Eu sou Camila Castro, jornalista, e é uma alegria imensa estar com você aqui nesse espaço de fé, reflexão e esperança que nasceu para acolher, instruir e inspirar. O Não Temas Maria é um projeto da Arquidiocese de Brasília, uma iniciativa do nosso arcebispo e cardeal Dom Paulo César Costa. Ele surge como um grupo de acolhida, escuta e acompanhamento espiritual, pastoral e técnico voltado para mulheres em situação de violência doméstica. O nosso objetivo é oferecer um espaço seguro, onde a fé e o cuidado caminham juntos, ajudando vítimas a encontrarem apoio e recomeço, e também promovendo a conversão e transformação daqueles que precisam mudar de atitude. E em cada episódio nós mergulhamos em um tema que nos ajuda a compreender melhor essa realidade e ao mesmo tempo a enxergar o Evangelho como um caminho de cura e reconstrução. E o tema de hoje é fortíssimo e muito necessário: virtudes femininas e masculinas para romper o ciclo da violência, filosofia cristã e esperança no cotidiano. E para essa conversa tão profunda e importante, nós recebemos convidados muito especiais. E aqui nos estúdios hoje está comigo Pedro Augusto, professor palestrante, conferencista com mais de 15 anos de dedicação ao estudo da filosofia, da religião, da psicologia e das ciências humanas. Ele é idealizador das formações Direção Pedro Augusto e Escola de Formação de Professores e faz um trabalho de evangelização incrível na internet, levando muito conhecimento sobre a igreja e sobre o pensamento cristão. Também está conosco o padre Tyson Santarém, vice-coordenador arquidiocesano de pastoral, um sacerdote com olhar humano e pastoral sobre a realidade da violência doméstica e que nos ajuda a compreender a resposta da fé diante desse sofrimento. E para completar esse time inspirador, também recebemos Gardênia Cândido, técnica em desenvolvimento e assistência social da Secretaria de Estado da Mulher aqui do Distrito Federal, com mais de 13 anos de atuação no combate à violência contra a mulher, sendo 10 de atuação no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, equipamento da CMDF, que atende mulheres vítimas das mais diversas violências. Eu já começo, então, a nossa participação aqui com Pedro Augusto. Pedro, você que trabalha aí, né, com a formação de pessoas e fala muito sobre virtudes. Quando a gente olha, né, para tantas mulheres que sofrem violência doméstica, a gente percebe que a coragem, a esperança, a fortaleza e a justiça se tornam, de alguma forma, instrumento de sobrevivência. Como a filosofia cristã pode nos ajudar, então, a compreender essas virtudes, não apenas como ideias, mas como força real para a vida dessas mulheres? Bora lá. Tem um ponto a respeito do relacionamento de vício e virtude, de violência, enfim, né, de sanidade, que é um princípio que eu gostaria de denunciar aqui. Quando você não tem mais espaço para crescer para fora, só lhe sobra crescer para dentro. Ao mesmo tempo que isso pode soar meio, como é que eu vou dizer, meio dramático, mas é um movimento de muita esperança, porque enquanto o mundo exterior, não importa o quanto você crescer, sei lá, você cresce do tamanho do planeta ou do universo, isso vai ter um limite. O mundo material, o poder extramuros, digamos assim, né, o poder da sua testa para fora, ele tem um limite, sempre vai ter uma limitação humana. Agora, o mundo interior humano, ele é virtualmente ilimitado. Até porque ele é feito para abrigar Deus na sétima morada, entendeu? Então ele é feito, existe como é o nome do fenômeno, padre, que até Santa Elizabeth da Trindade, inabitação trinitária, né? Então Deus mora no interior da alma humana. Quando você cresce para dentro, cara, todas as coisas do lado de fora, elas ficam menores, né? Eu não sei se aqui vocês têm São João aqui, não, né? Tem São João. Me perdoe a ignorância, eu tô perguntando mesmo. Inclusive na Ceilândia tem o São João que é nordestino. É, porque tem muitos nordestinos, né? Beleza. Nós tínhamos, quando eu era criança, uma brincadeira super saudável, que era explodir tijolos com bombas de São João, né? E tinha outra ainda mais maravilhosa, que era colocar bombinhas dentro de latas e ver até que altura a lata chegava. Quando você solta uma bombinha daquela numa lata pequena, ela sobe, sei lá, uns 50 centímetros, algo assim.
Se você colocasse aquela mesma bomba numa caixa d'água virada para baixo, não faria estrago algum. Ou pelo menos faria um estrago muito pequeno, um som, algo desse tipo, mas não racharia a caixa d'água, né? Eu coloco essa imagem em paralelo com o mundo interior e o mundo das virtudes. Quando você tem um mundo interior muito extenso, coisas muito graves acontecem sem que essas coisas consigam lhe destruir. Não é porque elas deixam de ser ruins ou porque elas devem ser aplaudidas, não, a questão não é essa, elas continuam bombas, entendeu? Só que existe uma diferença entre ela explodir dentro de uma latinha de 30 por 30 e ela explodir dentro de uma caixa d'água de 1 por 1. Isso faz uma diferença gigantesca, ou seja, quanto mais a pessoa é oprimida de fora para dentro, mais a salvação dela está em crescer para dentro, de dentro para fora. Não é só um jogo de palavras, não, é a estrutura da realidade. Quer dizer, quando não há espaço mais para crescer para fora, só lhe sobra espaço para crescer para dentro. E as virtudes humanas, elas são coisas que crescem para dentro. E você vê os efeitos dela no mundo exterior, mas elas são raízes dentro da alma humana. De maneira que a coragem, você citou algumas aí, quais foram? Vamos lá. Coragem, esperança, fortaleza e justiça. Bora lá. A justiça, esperança, coragem e fortaleza são virtudes irmãs, porque a coragem ela faz parte da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela não é a virtude dos que não podem ser atacados. A virtude da fortaleza é a virtude dos vulneráveis. Um anjo, por exemplo, ele não pode ser corajoso. Porque um anjo ele não pode ser atacado. Quer dizer, a fortaleza ela é própria daquelas criaturas que elas podem ser atingidas de alguma maneira e mesmo assim elas fazem o que é necessário. De modo que o mais forte de todos os indivíduos é o mártir, o mais corajoso é o mártir, que é aquele que anda pelo vale da sombra da morte, inclusive da morte física, e para ele está tudo tranquilo, né? Quando você pega a virtude da esperança, que muita gente entende como opcional, não, a esperança é mandatória. Você não pode ter a opção de não ter esperança. Isso não faz o menor sentido. É um mandamento como todos os outros. Entende? A ausência da virtude da esperança, claro, existem todas as questões que levam você ao desespero, tudo isso é compreensível, mas a ideia da esperança cristã não é a ideia como uma possibilidade, a esperança faz parte da estrutura da realidade. Então, do mesmo modo o céu é azul, a grama é verde, a esperança é possível. Inclusive, quando você peca contra a esperança, você peca contra o primeiro mandamento. Isso não é muito falado, que a esperança é mandatória. Às vezes as pessoas tratam a esperança como se ela fosse uma cereja do bolo, quando ela é a coluna do negócio, né? Então, o que é a esperança? A esperança, e aqui é um ponto, a esperança não tem relação com o que está acontecendo à sua volta. Sério? Nenhuma. Por quê? Porque o que está acontecendo à sua volta, ela pode lhe mover ao otimismo, não à esperança. Quer dizer, o otimismo ele existe enquanto existe um conjunto de possibilidades naturais daquela coisa dar certo. A esperança começa a existir quando não há mais possibilidade natural. Entende? Porque a esperança é uma virtude teologal que tem a Deus por objeto, não as circunstâncias por objeto. Então, o objeto da esperança é uma certeza do bem futuro por quem prometeu o bem futuro, não porque as coisas indicam que o bem futuro virá. Você vê os profetas, o pessoal é levado em cativeiro na Babilônia e os profetas falam do retorno esperançoso de Israel, da glória de Israel. Cara, os caras saíram cativos aqui, arrastados em corrente. Do que é que você está falando? Tá entendendo? Então, essa ideia da esperança enquanto virtude teologal, ela tem que ser reanimada nas pessoas, porque às vezes as circunstâncias externas estão tão ruins que faz muito sentido não ter esperança. Mas isso é uma armadilha. Porque é exatamente o fato das coisas externas estarem cada vez mais ruins que devem nos mover à esperança, né? Essa é a mensagem da Escritura inteira, não tenhais medo. Só que quando você fala não tenha medo, a gente fala não tenha medo com um exército atrás de você e você tem um monte de camponeses. Não tenha medo com um cara botando um prego na sua mão. Não tenha medo com você dentro da prisão 24 horas sem luz amarrado. Não é um não tenha medo lúdico, você está tomando um chá da tarde, não tenha medo. Não é isso o lance. Então, a esperança, ela não pode estar ligada ao que está acontecendo à sua volta. A esperança é uma espécie de pacto entre a alma e Deus que promete o bem futuro.
Daí aquela música de Santa, que foi musicada, né? Mas é um trecho dos escritos de Santa Teresinha. Acho que a versão mais famosa é uma que Ziza canta. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que uma minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Toda esperança ela tem uma cegueira com relação à situação que a cerca. Ela é meio cega a isso. E como é que a pessoa cultiva, então, essas virtudes, por exemplo, no momento de dor, no momento de agressão, né? A mulher, por exemplo, sofrendo agressão dentro de casa. Como é que ela faz para cultivar, então, essas virtudes? Bora lá. Uma primeira coisa que eu diria de coração. A gente só deve sentir vergonha do mal que faz, nunca do mal que recebe. Sabe? Porque existe um verme roedor da esperança que é você não sentir-se nobre ou pronto para ela. É como se a esperança fosse algo... Ela até existe, você concebe ela intelectualmente, mas não para você. E beleza, eu entendo que a esperança existe, mas para mim já foi, já passou. De algum modo, é como se você não fosse digno da esperança, sabe? E essa culpa, esse verme roedor da culpa, da vergonha, ele realmente mina o nosso senso de pertencimento à esperança, de pertencimento a uma coisa boa. Tem gente que passa tanto tempo em situações de opressão que a ideia de estar livre delas é até desconfortável, sabia? É difícil dizer isso, mas é verdade. Nós nos habituamos a todo tipo de mal e chega um ponto que você está há tanto tempo no mal que você não consegue imaginar uma vida sem algo daquilo. Tem gente que até sai de um ambiente convulsionado, mas ela leva a convulsão com ela, então ela vai convulsionar todo o ambiente em que ela estiver. Se ela estiver num ambiente harmônico, ela fica angustiada. Ela não sabe lidar com aquilo, embora ela saiba que aquele outro lugar é muito ruim, mas isso deixa marcas, assim, isso deixa cicatriz, é como se fosse uma pessoa ela vive num estado de reino dividido contra si mesmo, o tempo todo, permanentemente, né? Então, a primeira coisa que eu diria era isso, o cara tá numa situação dessa de opressão, cara, não sinta um pingo de vergonha pelo mal que sofre, o cara só sente vergonha pelo mal que faz. É só isso. Essa é a coisa de base, né? Uma outra é o seguinte: nós temos que ter culpa daquilo que a gente deu causa. Mas daquilo que nós não demos causa, a gente não deve se culpar um segundo. Um segundo sequer, né? A culpa ela é uma armadilha luciferina muito grande, porque ela parece fazer muito sentido. Só que ela não faz. As mentiras mais perigosas não são aquelas que são escandalosamente mentirosas, são aquelas que são sutilmente verdadeiras. Essas são as mentiras mais perigosas, né? Elas têm uma semelhança com a verdade muito grande. Então, quando você elimina da equação essa vergonha, essa culpa, o desmerecimento da proximidade com a esperança já causa um grande efeito, sabe? Claro, há muitas coisas a serem ditas, mas de pronto o que eu jogaria era isso. Não sinta vergonha do mal que recebeu, nem sinta culpa do mal que recebeu. Até porque agressores costumam manipular a vergonha e a culpa da vítima para mantê-la num estado de desespero contínuo, porque uma pessoa permanentemente desesperada é uma pessoa facilmente manipulada. Se você está desesperado do bem real, qualquer aparência de bem lhe serve como bem. Entendeu? Então, quando você espera o bem divino, é mais difícil você ser enganado por migalhas de manipulação humana, entendeu? E falando um pouco sobre isso assim, né, Padre Tyson, a igreja fala muito, né, sobre a conversão, o arrependimento, o perdão, mas quando a gente fala de violência doméstica, esse assunto ele se torna muito delicado, porque como é que a igreja pode acolher essa vítima sem relativizar a violência e ao mesmo tempo propor um caminho de mudança aí para esse agressor que muitas vezes tenta mesmo até botar a culpa, né, na mulher, na vítima. Como é que tudo isso pode mudar aí seguindo então essa luz do evangelho mesmo? Bom, é sempre um assunto muito delicado, né? Falar sobre a dimensão da violência doméstica, porque nós temos a dimensão matrimonial, que é tão importante e valiosa, né? Que a igreja sempre vai proteger. Mas existem situações em que a mesma igreja, no catecismo, vai indicar que em situações graves é necessária a separação dos corpos também, né? Exatamente para sanar essas situações.
O grande problema pastoral que a gente tem hoje é achar uma forma de auxiliar na conversão, né, de alguém que tem, às vezes, uma agressividade exacerbada, né, porque, falando, né, de virtudes e tudo, nós temos paixões importantes na nossa alma que precisam ser direcionadas para o bem, né, e quando essa paixão ela é deformada, acaba gerando essa dimensão da violência, né, e a violência não só física, né, até a HDN pode até nos explicar, né, existem outros tipos de violência que muita gente nem sabe, né, que é violência, né, muita gente que vive violentamente não percebe também porque sofreu violência na infância, vive de forma até patológica a identificação do que é bem, do que é mal, né. Então tudo isso, a igreja sempre pensou e sempre cuidou, né, na evangelização, no cuidado, na acolhida, mas hoje nós percebemos que é de fato urgente um caminho de evangelização, né. Inclusive no nosso projeto, né, no Temas Maria, estamos preparando uma proposta para de fato acolher e evangelizar o homem, né, que se sentir de fato chamado a essa mudança, né. Porque, por exemplo, do ponto de vista civil, a solução é sempre assim, prende, né? Pronto, resolveu o problema. Não resolveu o problema, porque nós temos uma situação interior que precisa ser mudada, né? E o evangelho é o que de fato gera a mudança de vida, a conversão das atitudes. Então, bom, o que a igreja em Brasília, né, está começando a fazer primeiro, através desse acolhimento que nós vamos fazer, a ideia é nós chegarmos nos homens, né? É lógico que a violência não é só o homem que é violento, né? Existem situações em que a mulher também é violenta. Mas na grande maioria, né, nós temos os homens como esses autores e que precisam entender a partir de uma fala, né? E por isso até esses programas vão ajudar nesse sentido, mas através da própria pastoral, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar esse tema do que significa violência, dos males, né, que a violência gera, né, da identificação da agressividade a partir dos traumas familiares e tudo. Isso tudo vai ser dito, por exemplo, no texto dos homens, né, nos encontros de casais, na preparação matrimonial, né, sobre tipos de violência, como vencer com a caridade, sabe, a espiritualidade conjugal, né, sobre a importância desse convívio harmônico, porque na vida matrimonial sempre vão ter atritos, porque são pessoas diferentes. Em algum momento vai ter discordância, vai ter algum atrito, mas esse atrito ele tem que ser proporcional na vida cristã, né? Agora, quando esse atrito ele se torna uma opressão, nós temos um problema, né, que precisa ser corrigido, precisa ser mudado. Então, a solução de pronto não deve ser pensar assim. É lógico que tem situações graves que sim, a polícia, né, a intervenção judicial, o que quer que seja. Mas, enquanto igreja, o nosso papel vai ser sempre olhar, primeiro, a oração, para a intercessão por aquela família. Então, o nosso trabalho, em primeiro lugar, no projeto é rezar por essas situações, mas, em segundo lugar, a evangelização, né? Eu, como pároco, né, às vezes eu recebo situações na confissão, na direção espiritual, de homens que percebem, né? Que passaram do ponto, que querem mudar, né? É mais difícil isso acontecer, mas quando há um momento de oração, uma formação, uma palavra que toca ali na raiz do problema, vem a consciência, né? O pecado que foi cometido, e por isso a palavra de Deus e a oração são tão importantes, porque só o dizer não vai gerar necessariamente a conversão, mas ter a consciência do que foi feito já começa a talvez iniciar um arrependimento, né, em uma tentativa de mudança. Então, os passos a partir daí o primeiro é o reconhecer de fato que se está num caminho errado, que se precisa de alguma mudança. A partir do reconhecimento, aí 70% do problema já está resolvido, porque uma vez que eu reconheço, então eu percebo que eu preciso mudar algo. E aí, uma vez que eu preciso mudar, então eu preciso olhar quais são as atitudes de fato que me levam a errar, né?
sejam atitudes repetitivas, né, igual eu falei de traumas familiares, sejam, por exemplo, atitudes que demonstram, às vezes, uma falta de amor próprio. Que, às vezes, uma pessoa tem tão baixo amor, né, por si mesmo que desconta essa ausência no outro. Né? Se o outro está feliz, eu tenho que fazer o outro deixar de ser feliz porque eu não estou feliz. Né? Então, quando se reconhece qual que é a raiz, fica mais fácil de tratar, né? Tratar espiritualmente, né? Principalmente com virtudes, né? Que vão ser a solução para aquele vício, né? Com certeza, acho que o padre explicou isso muito bem, né, Pedro? Mas assim, você como estudioso aí dessa área, como é que as pessoas, a sociedade, os líderes religiosos, né, a sociedade como um todo pode realmente cultivar aí essas virtudes para prevenir esse ciclo de violência? Vamos lá, aí entra o papel da igreja. Eu não acredito em virtude civil. Porque virtudes civis, você não pode ter digamos assim, uma cosmovisão secular sendo capaz de dizer o que é bom e o que é mal. Porque se você parte do princípio de que não existe nada transcendente, tudo é só uma questão de momento histórico. Tudo é só uma questão de kratos, é uma questão de poder. Então eu realmente não acredito em virtudes civis. O que a gente chama de virtudes civis são apenas virtudes cristãs que se derramam sobre a sociedade. É só isso, né? Não, no final das contas, nem discussão política real existe. Só existe discussão teológica, travestida de discussão civil. Porque você fala, isso é bom e isso é mal. Qual o parâmetro? Porque o bom é bom e porque o mal é mal. Você só pode ter parâmetro nesse nível se você tem uma transcendência. Fora disso, não existe bondade nem maldade. Se Deus não existe, tudo é possível. Essa é uma questão de momento histórico, de quem define o que é bom e de quem define o que é mal. Então, essa é a primeira coisa. Com relação até essa questão que toca de um certo modo à cidadania, eu fico muito desconfortável com isso, porque Sócrates era um péssimo cidadão. Educar para a cidadania, isso para mim não significa nada. Sócrates era um péssimo cidadão. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi considerado um péssimo cidadão. E aí faz como? Né? Quer dizer, a educação para a cidadania só faz sentido se a cidadania estiver impregnada da revelação. Porque aí o parâmetro da cidadania está ligado a um parâmetro de moralidade real. Fora disso, no final das contas, não é nada. O que nós temos na nossa sociedade hoje é o seguinte, um esquema mental moribundo que se sustenta sobre as ruínas da cristandade. É só isso. É cristandade diluída. Diluída até não sobrar nada. É basicamente isso. Então, só esse reforço, né, da ideia do que a sociedade pode fazer, eu acho que muito pouco em algum sentido, senão a questão da detenção, né, uma profilaxia aqui, outra ali, mas o problema mesmo do mal é um problema da alma humana, né? E aí quando você tem uma estrutura moral que sustenta essas ações sociais, aí beleza, aí a gente começa a conversar. E essa estrutura moral que sustenta a sociedade, ela vem do patronato educacional da igreja. Ela vem da revelação. Então, o matrimônio colocado no seu nível verdadeiro de importância, isso já é um movimento de fortalecimento das virtudes. Porque a família, ela é a escola das virtudes. Aliás, se você pegar Rerum Novarum, os documentos familiares da DSI, vai dizer claramente que a família é a primeira sociedade da qual a outra sociedade, a maior, depende. E a primeira escola das virtudes é a família. A primeira escola das virtudes. Não é sem tristeza, eu dei uma aula sobre isso ontem, inclusive. Não é sem tristeza que nós vemos os números de criminalidade e os números, inclusive, de brutalização das relações estarem intimamente ligados aos números de destruição dos lares. Então, quando você tem uma família desestruturada, quando você tem lares fragmentados, você tende a ter esse aumento de vícios em geral. Então, a família, ela é o lugar mesmo de produção das virtudes. Aí você diz, certo, mas nós estamos falando de danos que acontecem dentro das famílias. Ok, porque aqui já está instalado o problema. Mas as pessoas que se juntaram para essa família, elas vieram de outras, né? Que por sua vez vieram de outras. Então, assim, a elevação do matrimônio e das virtudes matrimoniais ao patamar do qual ele nunca deveria ter saído socialmente e do qual ele nunca saiu
na realidade, porque né, se todo mundo disser que a verdade é mentira, a verdade continua sendo verdadeira. Então ele nunca perdeu o status que ele tem porque é o que ele é. Mas a só elevação do matrimônio ao status que ele deveria ter, cara, já faz muita diferença. Realmente faz diferença. O papel educacional da igreja com relação à grandeza do sacramento e da caridade do vínculo matrimonial já faz muita diferença. O direito e dever de educar os filhos já faz muita diferença. Pais, eles não têm a opção de abdicar da sua própria autoridade sobre as crianças. E sabe qual é o maior movimento de educação que você tem? Vamos ensinar os meninos a não serem violentos. Não, a gente tem que ensinar as crianças a não serem injustas. Porque se você tiver que defender a pessoa do seu lado contra uma agressão violenta, você vai ter que defendê-la violentamente também. O apetite irascível ele não é um mal, desde que ele seja bem utilizado. Né? Então, o modelo mesmo de sanidade das relações é o modelo da caridade. De maneira que, como é que você ordena mesmo a psique de alguém? Como é que você ordena os sentimentos de alguém? É fazendo a pessoa participar de uma relação amorosa. Isso é o elemento de ordenação fundamental. Como é que você educa, como é que um homem educa seu filho? Fazendo ele participar de duas coisas. Ver o pai amando a Deus e amando a mãe. Se um pai em casa ama a Deus, se o pai em casa ama a esposa, cara, 1000 Lusíadas empilhados uns sobre os outros não vão educar aquela criança quanto à visão dessa ordem caritativa em casa. Sabe? Quando a gente começa a pensar sobre esse aspecto, você nota que boa parte das discussões a respeito do tema, elas podem até ser válidas, mas elas arranham o problema. E a maravilha de ser católico é que você não precisa ficar inventando a roda, né? Tudo isso já está lá. Então você pega DSI, bota assim, GPT, coloca os documentos aí, DSI família. Pronto, aí você lê aquilo e você joga aquilo dentro da paróquia. É isso. Tá entendendo? Assim, não tem... a revelação que Deus nos deu através do magistério é um negócio que a gente desconsidera porque acha que são só palavras do clero. Não, cara, tem um tesouro ali absurdo. Com certeza. Absurdo, entendeu? Então, assim, novamente, a gente não precisa inventar a roda, tá tudo lá, né? Tá tudo lá, mas infelizmente tem gente que não conhece, né? E por causa disso, né, claro, do lado de fora da igreja nós temos instituições, né, que falam sobre isso, que combatem a violência contra a mulher na Gardênia. A Secretaria da Mulher do Distrito Federal tem feito esse papel aqui na capital do país. Eu queria que você falasse pra gente qual que é o principal desafio, né? E como que é importante a igreja estar caminhando também nesse sentido e fazendo esse conjunto, né? Porque muitas pessoas acabam procurando a Secretaria da Mulher por causa do projeto, né? Não Temas Maria, ou porque alguma pessoa indicou ali. É muito importante mesmo nessa relação. Sim, sim, é muito importante o Estado, né, as instituições, a Igreja Católica, com todo o peso e importância que ela tem, estarem juntos no combate à violência contra a mulher, né, cada um atuando na sua área específica, né, e juntos unindo forças para esse problema que é um problema social, né. Na Secretaria da Mulher, nós temos vários equipamentos que estão disponíveis, abertos para atender as vítimas de violência, né, e quando você pergunta qual o principal desafio, o principal desafio não seria o principal desafio, mas em relação, fazendo um paralelo com as virtudes que estão sendo colocadas aqui, do que Pedro falou, o padre falou, eu penso que a virtude da coragem é a primordial, é fundamental para a mulher conseguir romper o ciclo de violência. Mas não é só uma coragem da boca para fora. A mulher precisa ter realmente forças que vão além do que ela talvez nem conheça, porque essas mulheres vítimas de violência, elas estão vivendo sob uma opressão, sendo ameaçadas diuturnamente dentro das suas próprias casas. E assim, as estatísticas dos órgãos, as estatísticas oficiais, o IPEA, por exemplo, divulgou uma pesquisa em 2024 mostrando que das mulheres que sofrem violência, a maioria, 80%, cerca de 82% das mulheres que sofrem violência, elas sofrem violência dentro das suas casas. De pessoas conhecidas,
né? Ao passo que os homens, eles sofrem violências, as violências que os homens sofrem são as violências urbanas e geralmente de pessoas desconhecidas. Então, romper esse ciclo de violência dentro da sua própria casa, no lugar que ela deveria estar mais segura, com as pessoas com que ela deveria mais confiar e poder contar e protegê-la, é exatamente esse o grande desafio, né? Então, é muito difícil para a mulher tudo isso, né? Envolve a família, envolve os filhos. Então, a mulher realmente, a coragem que ela tem que ter para poder denunciar, pedir ajuda para poder romper esse ciclo de violência, né? Um outro fator também, que as estatísticas mostram, que nesse momento do ciclo de violência que a mulher está tentando romper esse ciclo, o momento mais delicado nesse processo é o momento da separação, quando ela tenta se afastar do agressor, quando ela tenta sair daquela dominação, daquela injustiça. Por quê? Porque os índices de feminicídios, os feminicídios eles acontecem, as estatísticas estão mostrando que eles acontecem no momento que a mulher pede separação, no momento que ela tenta se afastar. Então, imagine, a mulher vive anos e anos, muitas vivem muitos anos mesmo, embaixo de opressão, sendo ameaçadas, né, sendo desacreditadas, sendo excluídas, né, e isso faz com que a mulher fique cada vez mais à mercê do agressor, né. Então, romper isso realmente é um ato de muita coragem que ela precisa. E como eu estava falando, os dados, as últimas estatísticas têm mostrado que o momento que mais acontece o feminicídio é quando a mulher pede para se separar. Quando o agressor percebe que ela quer sair daquela relação. Ele não aceita, né? Ele não aceita e aí é onde vem a maior parte dos feminicídios. Imagine, a mulher vive anos ouvindo: se você me deixar, eu vou te matar. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Imagine, tem que ter muita coragem para você ouvir isso e saber que realmente aquilo pode acontecer. E as estatísticas mostram isso, que de fato, a maioria das mulheres que foram mortas pelo feminicídio, foram vítimas do feminicídio, é exatamente nesse momento, né? Eles não aceitam, é o momento que não aceita a separação. Muitos também ameaçam a família, os filhos. Eu boto fogo nessa casa, eu mato todo mundo. E a gente vê nos jornais, nos noticiários, que de fato, alguns cumprem isso. A gente vê homens que matam os filhos para punir a mulher, que queima a casa com todo mundo dentro. Então, realmente, assim, a virtude da coragem, ela é o fator fundamental, assim, para a mulher poder ter e pedir ajuda para poder romper o ciclo da violência que ela está vivendo. Padre, qual seria a virtude mais importante para viver, assim, num ambiente tão desesperador como esse que a Gardenha citou? Bom, o Pedro já antecipou, talvez, né, a virtude da esperança, né? Porque, primeiro, é o confiar em Deus, né? Porque há uma ação divina, né, uma intervenção divina que está contra todo o olhar humano, né? Diante de uma situação como a citada, né? Às vezes uma situação que parece que não tem outra solução, né? Porque normalmente numa situação de violência, a mulher às vezes fica privada do seu ciclo de amizade, de família, né? E acaba ficando completamente isolada a ponto de não encontrar mais nem pessoas que possam ajudar, nem na própria casa, né? E aí a igreja, ela vai ser sempre esse refúgio, né? Porque normalmente numa situação de violência doméstica onde a mulher é católica, ela pode ir à igreja, normalmente, pelo menos nesse ambiente, ela tem um pouco de possibilidade de estar, né? Então é nesse momento que ela vai encontrar também o consolo, o refúgio, né? A possibilidade de adquirir essa coragem, né? A força que lhe falta, né? Tanto para enfrentar a situação, às vezes numa situação até grave de denunciar, de ter uma medida protetiva e tudo mais, seja no sentido de confiar em Deus e esperar a conversão também do agressor, porque
Nós temos muitos testemunhos, né, na minha paróquia, inclusive, de famílias que viviam essa situação e, à medida que foram crescendo na vida de igreja, foi sendo mudado essa realidade, né? A graça de Deus foi entrando e as coisas foram mudando também. Até os filhos, eles têm uma importância muito grande aí, né? Porque teve situações já que eu acompanhei que o rapaz, o homem agressor, ele não percebia, né, o nível da maldade daquilo que ele fazia. E uma vez o filho pequeno sentou com ele e falou assim: pai, por que o senhor faz isso? A minha mãe sofre, né? E aí caiu a ficha, né? Ele não tinha parado para perceber o que estava acontecendo. Então, os filhos, né, inclusive, uma forma da gente na paróquia trazer os pais para a igreja, às vezes é o filho sendo coroinha, né? Aí vai participando da formação, vai indo para as reuniões e os pais vão começando a ir para a igreja meio que de tabela, né, por eles, e aos poucos vão recebendo também essa evangelização, né? Então, passa um pouco por todas essas virtudes, mas em especial essa virtude da esperança. Nós estamos no ano jubilar da esperança, então tem um propósito divino em tudo isso, né, que tem acontecido neste ano, né? Então, eu tenho certeza disso, né, que a virtude da esperança sendo renovada, né, a confiança plena em Deus, né, de fato há uma ação que pode acontecer e transformar tudo. Sobre esse ponto, né, a vida pastoral, né, das famílias na igreja, isso é fundamental, porque um dos antídotos para essas mulheres conseguirem ter autonomia, ter a sua autoestima restaurada, são as sociabilidades. E isso, o papel que a igreja desempenha, é importantíssimo, né? Porque para muitas mulheres, muitas mesmo, a igreja são os únicos espaços que ela tem para, além de fortalecer a sua vida espiritual, fortalecer a sua vida social, né? De forma de fazer parte de um grupo, de ter a ajuda dos irmãos. Então, esse projeto, né, que é essa parceria da Arquidiocese de Brasília com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, é isso, é unir as forças mesmo e ajudar a igreja, ajudar nessa parte da socialização mesmo, de trazer a mulher de volta, que fica anos ali excluída, isolada, né, ter esse resgate e essa forma da socialização, das sociabilidades da mulher é um antídoto poderoso e importante que trabalha, inclusive, a prevenção, como também trabalha já quando o problema já está instalado, né, e nos equipamentos a gente percebe isso, que os profissionais, eles têm essa sensibilidade de saber, né, de perceber e saber que a igreja, as igrejas, é fundamental e precisa, né, andar de mãos dadas, né, porque a igreja chega em lugares que ninguém mais chega, né, o acesso da igreja às famílias vai no interior das casas, no interior, né, daquela família. Então tem lugares que só mesmo a igreja chega. A gente estava até comentando isso, né, padre, em uma das nossas reuniões aqui dos programas, falando que a igreja realmente chega em lugares que os órgãos não conseguem chegar. Só a igreja. Por exemplo, tem casos, assim, que eu conheço de pertinho, que a mulher sofria agressão e foram as irmãs ali de terço, né, que iam rezar o terço na casa da mulher, que conseguiram resgatar aquela mulher daquele ambiente, né? Então a gente pode falar que as virtudes ajudam a reconstruir o lar? Não é que elas ajudam, só elas reconstroem. Só elas reconstruem. Não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Porque a ideia de força aqui é uma ideia que faz muito sentido, né? E a força é a virtude. E virtude é um tipo de força. Então a única possibilidade de força é na prática da virtude. A vida da virtude é a única possibilidade de força. Todo o resto não é força, é autodestruição. Então, se você quer construir alguma coisa, quer ter força para alguma coisa, vai ter que ter um incremento de virtude. Esse incremento se dá de várias maneiras. Primeiro, por uma infusão da graça. Aí é onde a gente entra na vida sacramental e essa coisa toda, da qual você não pode fazer pouco como se fosse acessório, sabe? Não é. A vida da graça é absurdamente fundamental. A vida sacramental é muitíssimo importante porque o sacramento faz você ter forças que naturalmente você não teria. Isso que você falou, né, existe um nível quase heróico para você conseguir sair de certas situações. Porque você realmente se coloca na possibilidade do herói que vai
que ao tomar aquela decisão ele fica ali meio na vida e na morte, né, para fazer um negócio. Então, é um grau de virtude heróica. Cara, não é todo mundo, toda hora, que consegue ter um grau de virtude heróica. Né? Mas a infusão da graça sacramental torna todos heróis possíveis, no final das contas. Né? Então, você tem esse primeiro ponto. O outro ponto é o caráter educacional. Ou seja, de conhecimento. Aquilo que o padre falou, né? Só você saber... Beleza, às vezes você não consegue chegar no ideal, ou pelo menos no razoável, mas só você saber que não está no ideal ou no razoável já é de alguma ajuda. Porque o cara não sabe. Tem que levar isso em consideração. Às vezes você está numa situação de opressão há tanto tempo que você não sabe que tais comportamentos são inadequados. O cara não consegue perceber isso. O peixe não senta água, né? Você está naquele negócio há tanto tempo, você não nota. Então, esse caráter educacional, ele também é importante. E uma outra coisa é uma rede de apoio, porque aí você pega força de um lugar que não é seu, né? Você vai pegar força do outro, ou de vários outros. Então, você tem 3 lugares fundamentais de força: a ação sacramental, o aspecto educacional, intelectual, moral da coisa, e a rede de apoio que você vai beber da força de outras pessoas que estão ali para lhe ajudar. E isso, para mim, me parece essencial. Agora sim, só uma questão que você poderia ajudar até as pessoas a entenderem um pouco mais. Porque, por exemplo, nesse caminho de virtudes, além daquilo que vem pela graça de Deus, a virtude é um exercício, é um hábito. Uma ascese, né? É continuamente reiterado, né, para que ele se torne, de fato, integrado à vida dessa pessoa. E aí existem hábitos que o nosso povo, eu acho que se perdeu, né, no decorrer também da nossa cultura, que é a dimensão da educação dos filhos, né, educar os filhos para a virtude, né, porque, por exemplo, às vezes o máximo que acontece é, às vezes, filho, não bota o dedo na tomada, né, agora um educar para um bom caráter, às vezes isso se perde, às vezes porque eu tenho que trabalhar e dar o que eu não tive para o meu filho, então eu fico ausente e aí eu não ensino nada, né? O que um pai e uma mãe poderia aprender, assim, de ensinar desde a criança um caminho de virtudes para um bom caráter? Bora lá. Sabe qual é o grande drama da educação? É que você não ensina o que você quer, você ensina o que você é. Esse é o maior drama da educação, sabe? A forma mais potente de ensino é você sendo aquilo que você gostaria que o outro fosse. Essa é a forma mais forte de ensino. E aí a gente tem um ponto, que é a questão da ascese. Não é fácil ser bom. Eu sempre digo, só se acha bom quem nunca tentou ser bom. No momento que você tentar ser bom de verdade, você nota que é ruim. Eu tenho muita desconfiança de gente que se acha boa, sabe? Não é. Claramente não é. Eu nunca conheci uma pessoa realmente boa que se achasse boa. Ela sempre percebia o quanto ela não era, quantas nuances tinha ali que precisava ser melhorada. Esses dias mesmo eu li um negócio de uma visão de Santa Gema Galgani, que ela falava com o anjo da guarda, né? E o anjo da guarda dizia a ela que tinha que ter muita paciência com ela. Foi com Santa Gema. Ele tinha que ter paciência. Imagine comigo, né? Tinha que inventar outra palavra. Então, assim, a gente falta muito pra gente, esse é o ponto. Então, você não recebe a virtude deitado em casa. Você recebe a virtude sangrando por ela. Quando nós falamos da esperança, é muito bonito dizer que a esperança é uma virtude mandatória, mas, meu filho, quando tudo à sua volta está desmoronando, a única maneira de você ser esperançoso é você deixar morrer em você aquela vozinha que diz assim, não faz sentido ter esperança, que é você que está dizendo aquilo, entendeu? Você tem que matar aquele negócio. De modo que não existe virtude sem mortificação. A dinâmica da morte e ressurreição é a dinâmica da força. Não existe virtude sem mortificação. Hábitos ruins, cara, eles são muito duros de serem tirados, minha Nossa Senhora. Porque é como se você fosse tirar uma planta de uma muda, aí você deixou a planta muito tempo naquela mudinha ali. Cara, não tem como arrancar ela sem arrancar um monte de terra junto, entendeu? Quando a gente tem muitos vícios enraizados, e todos nós temos, a única possibilidade de arrancá-los é arrancar uns bolos de carne junto com o negócio. Então, existe realmente a virtude da fortaleza necessária, que é a virtude de você se expor ao dano por aquilo que é certo. Então, realmente, é só foi bom adendo, porque fica parecendo que é você sentar e a virtude vir, né? Não, a virtude não vai vir sem mortificação pessoal.
né? Ser esperançoso às vezes dói, porque tudo à sua volta diz o contrário. Isso é complicado. Sobre essa questão, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre essa questão, tudo ao redor diz o contrário, né? Ter esperança. Esse é um ponto delicado, porque nós percebemos nessa área, né, de atuação no combate à violência contra a mulher, das explicações assim, que a gente encontra para explicar melhor é o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele tem 3 passos, 3 etapas. A primeira etapa é a etapa em que começa ali, o homem começa a ficar nervoso, agressivo por qualquer coisa, por coisas pequenas, começa a praticar violência psicológica, às vezes até moral, minar a autoestima da mulher. E isso vai crescendo e gerando uma tensão. E essa tensão, ela explode na violência física, né? E depois, passada essa violência física, vem que a gente chama o período da violência. Depois de passar desse período da violência, que ele comete a violência contra a mulher, vem o que a gente chama de a etapa da lua de mel. Esse momento da lua de mel é o momento mais delicado. Assim, a gente que trabalha na área para atuar junto à mulher, é um momento mais delicado. Por quê? Na lua de mel, o homem percebe que errou, se arrepende muitas vezes, às vezes até procura a igreja, né, como forma, e faz tudo aquilo que a mulher pede, fica mais calmo, se arrepende e tenta fazer diferente. Nesse momento, por que é delicado? Porque a mulher começa a questionar a si mesma se de fato ela sofreu violência. Porque ela tem um cara ali que teve um comportamento ruim, agressivo, a agrediu, depois ele pede perdão, começa a ter atitudes legais. Volta como se nada tivesse acontecido. E a mulher, muitas vezes, elas não querem se separar. Elas querem viver no lar de paz. Elas querem viver em paz. Elas querem ter uma vida familiar em paz, né? Então, elas cedem. Porque elas têm esse espírito, essa virtude da esperança. Elas acreditam que, de fato, agora pode ser diferente. De fato, ele se arrependeu e vai, né? Perdoa. E porque, como não? Ela tá tendo um momento ali que ela gostaria de ter e tá tendo. Só que o que a gente percebe é que é um ciclo. E aí a gente percebe que depois, por algum motivo, o ciclo começa a girar novamente. Começa um momento de tensão, de agressão verbal, psicológica, moral, que culmina novamente na violência física. Só que a gente tem que esclarecer que a esperança é em Deus, não é no cara, né? Mas é a esperança, né, que eu me refiro, é nessa esperança de que ela vai da mudar. mudança. Então acho que Porque mesmo. é que a gente tem que amar todo mundo, mas conhecer a natureza de cada um. Então, assim, é a esperança que ela tem de sair daquela vida, daquela violência, de não sofrer mais, né? De que mude a realidade dela. É essa a esperança que ela tem. Então, nesse momento, a atuação profissional, né, da equipe especializada no combate à violência se torna difícil, porque ela começa a questionar, será que realmente foi sofrer violência? Foi só uma vez, talvez não aconteça de novo. Começa a se questionar, será que realmente, de repente, eu fiz por merecer? Então, assim, começa, né, a questionar assim, não, eu acho que eu tô vendo demais. Então, nesse momento, a atuação fica difícil, porque ela começa a questionar, né, não, de repente, não, foi só essa vez. E aí dá mais uma chance e tenta retomar aquela relação. E a gente percebe no nosso dia a dia que tem mulheres que vivem anos, 20 anos, mulheres que têm seus filhos, passam as gestações inteiras sendo agredidas fisicamente. E aí a pessoa fala, mas tem mulher que gosta de apanhar. Gente, isso é um absurdo. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém nasceu para isso. Né? A gente quer ser feliz, as pessoas querem ser felizes, as mulheres querem ser felizes, elas querem ter uma vida plena. Então, quando fala, a mulher gosta de apanhar, isso é um absurdo. Por quê? O que explica isso? É esse ciclo de violência. Porque ela não fica apanhando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Há um ciclo que é esse que eu falo, né? Que há um momento ali que há um momento de aparente tranquilidade, que faz com que ela tente, né? Além dos outros fatores familiares, né? Tem os aspectos socioeconômicos,
também que nesse momento tem um peso muito grande, né? A mulher tem a dependência financeira, né? Então, esse aspecto socioeconômico não pode ser desconsiderado, não pode ser, no combate à violência, a gente tem que levar em consideração isso, porque é um fator que influencia, assim, na mulher, né? Está ali sendo subjugada, né? Uma dica só nesse ponto aqui é o seguinte: o verdadeiro cultivo da esperança prevê, inclusive, que o bem futuro virá se aquela situação não existir mais. Ou seja, a esperança verdadeira, ela não tem medo, inclusive, de deixar. Esse é o ponto, né? Quer dizer, ela inclui não só a possibilidade de mudança, mas também a certeza do bem futuro, ainda que a mudança não venha. Aí onde você chegou, realmente, esse ponto é importante, porque a coisa tem que estar muito esclarecida, senão você transforma um ponto de salvamento num ponto de afogamento, né? Então você não dá uma boia à pessoa, você dá uma bigorna ela. Que aí você fala da esperança e faz, então eu estava certo, eu vou ficar aqui mais 50 anos sofrendo isso. Exatamente. Não é bem isso. A ideia mesmo de que o bem futuro é possível, apesar das circunstâncias, inclui o abandono daquele lugar. Como o Código de Direito Canônico deixa claro, a separação de corpos, né? Quando existe um grave risco, e se eu não me engano essa é a letra mesmo da lei, né? Quando existe grave risco físico ou moral para os cônjuges ou a prole, a separação de corpos é uma possibilidade. Então, às vezes a pessoa acha que nada de bom vai vir da separação de corpos, por exemplo. Ela já está falhando na esperança, entendeu? Assim, da espera do bem futuro. Mas você vai saber explicar isso. Mas tem gente que acredita que adquiriu a virtude da esperança, por exemplo, e está acreditando em coisas que não tem nada a ver, ou não. Por exemplo, nesse caso, né, que você falou da mulher que fica nessa esperança do homem mudar. Ela adquiriu a virtude da esperança ou não? Ali ela só acreditou em algo que realmente foi algo da cabeça dela, em algo que ela queria acreditar. É muito conveniente você dizer que está sendo esperançoso quando está sendo teimoso, né? Ou então quando você... Olha só o paradoxo do negócio, como a coisa... Não é bem paradoxo, como a coisa se arma em contradição. Você está ali mergulhado num medo de mudar, porque tem medo de que a coisa não dê certo se você mudar, e está dando a isso o nome de esperança, quando na verdade a esperança é uma certeza a respeito do bem futuro. Não importa como a circunstância esteja, inclusive na circunstância de mudança. Então, é como... Vou dar só um paralelo aqui para a gente consolidar a ideia. É como o indivíduo humilde, bora lá. A pessoa humilde não é a pessoa coitadinha. É a pessoa que, para ela, aplausos e cusparadas e vaias têm o mesmo peso. Então, se ela, por dever do momento, dever de Estado, ela precisa comandar milhões, ela comanda milhões, sem pudor. Se ela, por necessidade, precisa estar subjugada a milhões, ela fica subjugada sem pudor também. Essa é uma pessoa humilde, né? Então, você pode ter pessoas numa posição muito inferior, muitíssimo arrogantes, e você pode ter uma pessoa numa posição de comando altíssimo, muito humilde. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Para a esperança, a gente poderia usar essa mesma analogia, quer dizer, você pode estar munido de esperança numa situação de realmente espera de mudança de outro, e você pode estar munido de esperança numa situação em que você simplesmente não quer mais ficar naquela circunstância de opressão e sair daquela circunstância de opressão. Então, o verdadeiro esperançoso não é a pessoa que se agarra ao desejo dela de que a situação não fosse daquele jeito. É uma pessoa que reconhece a situação tal qual ela está, e não importa o que aconteça, se a pessoa muda ou deixa de mudar, ela tem esperança no bem futuro. Então ela vai fazer o que é necessário. Você entende que da mesma maneira do humilde, que não se importa com o aplauso ou com a vaia, ele vai fazer o que é necessário, dada a realidade da situação. Uma pessoa que é realmente esperançosa, ela vai fazer o que é necessário, exatamente porque aquela situação exige que ela faça aquilo. Então, se é necessário ficar um dia, ela fica um dia. Se é necessário sair ontem, ela sai ontem. Veja, uma pessoa realmente esperançosa, ela não é tão apegada assim a seus próprios pensamentos, a seus próprios... Isso não é esperança. Isso é o vício se maquiando de virtude. Uma pessoa realmente esperançosa, como qualquer pessoa virtuosa, ela é meio desapegada das suas próprias concepções. Ela é mais desapegada das suas vontades. Ela está mais ligada à realidade, e aí a gente entra no aspecto da providência. Ela está mais ligada à realidade da situação do que ao que ela gostaria que fosse. Então a virtude verdadeira, ela crava seus pés no chão. Ela não tira seus pés do chão.
Então, eu acho que essa é uma métrica boa de trabalhar. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas eu queria que o Padre Taisson deixasse uma mensagem final aí sobre esse tema que tocou os nossos corações, né, Padre? Para todos aqueles que precisam de fato de esperança, né, vão encontrar em Deus, né? Vão encontrar em Deus esse vigor interior de saber que há um bem que vai ser alcançado à medida que nós de fato confiarmos, né? Mas como, né, até a presença da Gardênia aqui é para dizer também que a partir dessa esperança em Deus, a solução às vezes vai ser um enfrentamento mais firme, né? De uma proteção às vezes até civil e tudo, exatamente porque há situações que precisam ser avaliadas e essa avaliação às vezes aquela pessoa em situação de violência não vai conseguir ter o olhar são, né, para entender. Então, por isso o primeiro passo é encontrar essa rede de apoio, né? Que vai poder encontrar certamente na igreja, mas não somente, né? Porque talvez quem está vivendo uma situação de violência doméstica vai precisar, em primeiro lugar, encontrar apoio, seja num familiar mais confiável, né? Seja, né, na igreja, seja através do seu pároco, né? Mas é preciso primeiro a rede de apoio, né? E em especial a rede de apoio espiritual, né? A oração. Então, não pense que a oração não é importante ou não tem força, né? É a oração que transforma tudo, né? É a oração que converte o coração, né? Não foi a oração de Santa Mônica, né, que transformou, né, converteu o coração de Santo Agostinho, foi a graça de Deus, mas foi a intercessão de sua mãe por tantos anos, né? A própria Sagrada Escritura nos mostra corações violentos que foram transformados também pela presença de Deus, né? O próprio Moisés, né, que mata um egípcio ali, né, pela injustiça que estava acontecendo, mas num ímpeto ali de vingança, realiza ali a tragédia de um assassinato, mas à medida que ele vai tendo a sua experiência de Deus, né, lá em Números 12 vai dizer que ele era o homem mais manso de todos, né? Então, assim, que transformação, né, que a graça de Deus foi realizando, né? O próprio São Jerônimo, né, que era um homem muito, né, cheio de ira, né, e que ele até diz, né, que eu era cheio de ira até que o evangelho me encontrou, né? Então, algo foi mudando, né, aos poucos no coração dele. Então, é a experiência de fé que vai transformando um coração que às vezes tem uma agressividade muito grande e que pode ser transformado, né, para às vezes um coração de um Marte, né? Um coração que a força que era usada às vezes para destruir o outro vai ser usado para suportar, né, um mal em nome de um bem maior, né? Às vezes um coração cheio de agressividade pode se tornar um coração de alguém que faz um bem grandioso para a humanidade, porque precisa de fato de uma força interior muito grande. Então, quem está vivendo uma vida sem esperança, né, em Deus, né, e através da igreja vai poder encontrar essa graça necessária. Obrigada, Padre Taisson. Pedro Augusto, deixa uma mensagem pra gente finalizar aqui o nosso programa de hoje. Vamos lá. Não tem uma coisa tão profunda a ser dita, não. Apenas que, cara, a vida mostra a gente o que deve ser feito, sabe? E no mais das vezes a gente sabe exatamente o que deve ser feito, é que a gente não quer fazer. As chances da pessoa não saber mesmo o que fazer acontece, claro. Mas não são tão abundantes quanto nós achamos que são, não. No fundo a gente sabe. Todo mundo no fundo sabe que pelo menos tem 1 ou 2 hábitos que precisam ser melhorados ontem. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que tem algumas amizades que precisam ser cortadas. Todo mundo sabe que tem algumas respostas que precisam ser ditas. Não negligencie esse tipo de coisa, porque isso é covardia, entendeu? Então, assim, no fundo a gente sabe, não sabe tudo, mas alguma coisa que precisa ser feita a gente sabe. Aí o cara vai lá e faz, né? Eu sei, de boca é muito fácil dizer, mas você morre um pedaço e faz aquilo que precisa fazer, né? Acho que o que eu poderia dizer, assim, de mais útil seria isso. E uma das coisas que a gente precisa fazer é denunciar, né, Gardênia? Sim, o que eu gostaria de deixar claro para as mulheres, para todo mundo, para a sociedade, né, um problema social, que mulheres, vocês não estão sozinhas. Procurem, aqui no Distrito Federal nós temos uma rede de apoio de enfrentamento à violência contra a mulher muito grande, muito boa.
Então, denuncie, procure ajuda. A Secretaria da Mulher tem vários equipamentos. Temos o SEANS, né? Eu trabalho em um dos SEANS, que a gente já tem um atendimento psicossocial com uma escuta qualificada. Nosso objetivo é ajudar a mulher a restaurar sua autoestima, né? A sua dignidade, porque nós também temos, né? Esse objetivo de trabalhar, né? O resgate da dignidade, uma vida plena, né? Uma vida livre, né? Uma vida com ausência de opressão, que a mulher tenha voz, né? Que a mulher tenha voz, seja respeitada. Os centros especializados de atendimento à mulher, atendimento psicossocial com uma escuta qualificada. A Secretaria da Mulher também tem os espaços a acolher que atende os autores de violência, né? Então, a Lei Maria da Penha também prevê a parte da educação, né, dos homens, dos autores de violência. Então, na Secretaria da Mulher, nós temos também os espaços a acolher que atendem esses autores. Nós temos os comitês de proteção, que tem várias cidades, regiões administrativas dentro da sede, né, da região administrativa, que é um lugar que também a mulher pode chegar, vai ter um direcionamento, uma orientação, que órgão procurar, fazer uma denúncia, ter uma ajuda para essa rede de apoio. Nós temos a Casa-Abrigo, que é quando as mulheres estão com risco iminente de vida, né? Então elas são encaminhadas, aí ela tem que registrar um boletim de ocorrência, ser encaminhada para a Casa-Abrigo, um lugar sigiloso. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem os espaços também da escuta qualificada, atendimento psicossocial, né, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores sociais. Também temos a parte da autonomia financeira, temos cursos, porque, como eu falei, né, essa questão socioeconômica está diretamente ligada, né, é um dos antídotos também, né, além da socialização, das sociabilidades da mulher, essa questão da autonomia financeira também é importante, a Secretaria da Mulher tem na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo. Então, tem os canais de denúncia, tem o 180, tem a Polícia Militar, 190, no caso de a violência que está acontecendo, tem um Provígio, que é um programa dentro da Polícia Militar, Polícia Civil, os CREAS, os CRAs, né? Então, assim, a Secretaria de Saúde, a gente tem os CEPAVs, dentro de cada hospital da rede, tem os CEPAVs que atendem diretamente as mulheres vítimas de violência sexual, também tem esse acompanhamento. Então, assim, mulher, denuncie, procure ajuda. No SEANS, por exemplo, para ser atendida, a mulher não precisa denunciar, ela não precisa ter boletim de ocorrência. É um lugar sigiloso, o atendimento dela vai ser sigiloso. Então, assim, às vezes as mulheres querem um atendimento, mas têm medo de fazer a denúncia. Então, assim, os SEANS, Centros Especializados de Atendimento à Mulher, estão de portas abertas para atender essas mulheres. Não precisa de nada, não precisa de nenhum documento, não precisa de nenhum encaminhamento, só precisa a mulher, né, vítima de violência, que está sendo vítima, ou que foi vítima de violência, procurar agendar seu atendimento, que ela vai ter um acompanhamento psicossocial. Então, assim, procure ajuda, tente, qualquer sinal de percepção ali que algum tipo de violência, que está sofrendo algum tipo de violência, porque tem muitas mulheres, elas não percebem, elas nem sabem que aquilo é violência, né? A Lei Maria da Penha, ela fala de 5 violências, né? A violência física, a material, a psicológica, a sexual e a moral. Então, assim, muitas dessas violências, muitas pessoas não sabem que estão no ciclo de violência, né, por conta de um histórico de vida familiar, enfim, acha que aquilo ali é normal, né? Então, assim, em qualquer momento, em qualquer sinal de perceber que está sofrendo de violência, procura ajuda, né, que nós estamos de portas abertas para ajudar. Que conversa linda e necessária, não é mesmo? Hoje a gente mergulhou nas virtudes que curam, restauram e libertam, aprendendo que o amor verdadeiro se expressa também no cuidado e na justiça. Quero agradecer de coração ao Pedro Augusto, ao Padre Taisson Santarém e à Gardênia Cândido por essa partilha tão rica. E a você que também nos acompanhou, lembre-se, não temas Maria. Há sempre um caminho de recomeço e a fé pode ser a força que te levanta. Então, se você precisa de ajuda, procure a rede de proteção da Secretaria da Mulher ou o grupo Não Temas Maria da sua paróquia. E não se esqueça, a violência nunca é vontade de Deus, tá bom? A gente se encontra então no próximo episódio. Não temas Maria. Até lá!